pessoal, mais um vídeo, aqui é o Romani. E qual a história que você conta da sua história? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque Milton Erickson dizia: o veneno, o antídoto sempre está no veneno. Como assim o antídoto sempre está no veneno? É a história que você conta da sua própria história. Vou dar um exemplo. Eu conheci um cara tetraplégico, ele só mexe a cabeça, e ele vende, ele tem uma franquia de camisetas, ele tem uma loja online de camisetas, ele usa a cabeça para mexer o mouse do computador lá, uma tecnologia diferente, e tá cheio de vida, faz os tratamentos dele, tá super bem, e ele se vê bem daquela forma. Outras pessoas na mesma situação, talvez tem aquele filme agora que passou do cara que ficou paraplégico e queria se matar, que tá passando no cinema agora, Como Eu Era Antes de Você. É a história que você conta da sua história, a percepção que você tem de um fato, e não o fato que faz você viver o mundo do jeito que você vive. Por exemplo, você fala assim, não, mas teve uma tragédia, passou um caminhão e bateu e eu fiquei... agora eu vou ter que ficar na cadeira de rodas. Tudo bem, isso foi talvez inevitável de acontecer, mas o que você vai fazer dali em diante é o que determina quem você vai ser. E qual a história que você vai contar da sua história que vai determinar como você vai viver. Por exemplo, um dia eu tava no quarto junto com a minha mãe deixou a gente de castigo, apagou a luz do quarto e trancou a gente lá, o quarto sem luz, não tinha jeito de acender a luz. E minha irmã ficou desesperada com aquele escuro. Eu tava tranquilo, porque pra mim eu ia explicando pra ela, não, calma, isso aqui é só um quarto que não tem luz, não tem nenhum problema, não tem medo do escuro. A gente conversou e ela conseguiu ficar um pouco mais tranquila, depois a minha mãe chegou lá, tirou a gente do quarto, tranquilo, mas a mesma situação, eu tava bem e ela tava desesperada. Eu tô querendo dizer que não é a situação, mas como a gente percebe a situação e como você percebe a história que você viveu até aqui. Você conta ela com entusiasmo, com alegria. Se você perceber a sua história como uma história boa, uma história de felicidade, perceba todos os ganhos, tudo foi suficientemente bom para você estar aqui hoje. Pelo menos o suficiente, porque senão você não estaria aqui. Fala assim, ah não, mas meus pais não me amaram o suficiente. Ah não, mas... Quanto mais você lamenta do passado, mais difícil se torna de encontrar coisas boas que aconteceram ali. Pega as coisas boas que aconteceram ali, pega o aprendizado que gerou para fazer você ser quem você é hoje. E baseado em quem você é hoje, como você pode construir uma história e um mundo melhor a partir disso aí, a partir do que você se tornou. Foi suficientemente bom para você estar aqui. Então honra, respeita a sua própria história e conta ela na melhor versão possível, porque o antídoto sempre está no veneno. O antídoto sempre está no veneno. Essa é uma frase de Milton Erickson, muito legal. E eu quero deixar essa pergunta para você. Qual a história que você conta da sua própria história? Tinha um fato, vou compartilhar, um fato que aconteceu comigo, para deixar isso mais claro ainda. Tinha uma pessoa, quando era lá na sexta série, muito tempo atrás, discuti, briguei com essa pessoa, guardei um rancor, só que passou um tempo e eu percebi que aquilo era idiotice minha. Na época eu fiquei muito chateado com a pessoa, na época eu fiquei muito bravo, aconteceu muita coisa que eu ficava com mágoa da pessoa, eu ficava com um certo rancor da minha história. Quando eu mudei a minha percepção daquele fato, que eu falei assim, nossa, que bobagem, eu fiquei amigo daquela pessoa, da mesma pessoa, eu não consigo nem ver mais ponto negativo naquele mesmo fato que na época era muito negativo para mim. E foi o mesmo fato. E ele já aconteceu. Só que eu decidi contar essa história de forma diferente para mim mesmo. E a primeira pessoa que você tem que convencer é você mesmo. E quando você se convence, muito forte. Essa é a dica de hoje. Quem gostou, deixa o curtir aqui, compartilha se fizer sentido, se inscreve lá no canal do YouTube. E é isso aí, pessoal, facebook.com/página do Romani ou www.romanisouza.com.br. Vamos!